Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Estamos aqui, irmãos, também recluso ao lar, impedido pela situação que se encontra o nosso planeta, solicitando um resguardo de todos nós, procurando realizar esse trabalho, levando as bênçãos de Deus e de Jesus, com a permissão dele, a todos aqueles que nesse momento se conectam com todos nós. Vamos dar início aos trabalhos desta reflexão neste momento, dizendo: Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa divina vontade, assim na terra, como no espaço e em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma nos dá hoje e sempre, ó Senhor. E perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações da matéria, nem na influência dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos. E envia-nos, ó Senhor, os vossos divinos mensageiros, para nos poder amparar, guiar, hoje e sempre. Que assim seja. Com a permissão de Deus, de Jesus, dos patronos da nossa casa, Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, e com a permissão também do nosso codificador Allan Kardec, com o auxílio dos bons amigos espirituais que nos amparem e nos intuam no trabalho desta noite, damos por aberto os trabalhos de exposição doutrinária e irradiação. Que assim seja. Bem, meus irmãos, como de sempre, o trabalho desta noite que vamos realizar aqui por esses minutos, busquei de alguma necessidade que eu mesmo necessitava. Como sempre, vou buscando todos aqueles assuntos que possam vir a me auxiliar. Como diz o nosso irmão Geolar, da guarda do Imbaú, tudo que aqui foi dito ou será dito, primeiro serviu para quem está falando. Então, procuramos muitas vezes achar assuntos para dizer: esta mensagem é para fulano ou para ciclano, mas no fundo, serve para nós mesmos unicamente. Somos nós sempre os primeiros a escutar, e somos nós o único que escuta todos os trabalhos realizados por nós mesmos. O primeiro, que sempre estaremos presentes e ouvindo. Então, irmãos, aqui quem fala a voz é um ser imperfeito, que luta para domar as suas más inclinações, como todos vós. Não me torno especial, e muito pelo contrário, me torno ainda com mais comprometimento e responsabilidade por tudo aquilo que preparamos e viemos expor dentro do trabalho dessa nossa doutrina. Para o trabalho da noite de hoje, irmãos, utilizamos as seguintes obras: o Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica da doutrina por Allan Kardec, uma palestra do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ajuda do dicionário e da internet. E diante do atual cenário que estamos vivendo nos últimos dias, tudo acontece no seu devido momento, como se
não acreditássemos que tudo é um planejamento do Pai Maior. Ficamos às vezes confusos, mas esse trabalho era para ser realizado no mês passado. E por motivos de saúde, foi transferido, não tive condições no momento de realizar e ficou para o momento certo, ou o momento de agora. E nos dias de hoje, tumultuosos e com tantas dificuldades e dor, na atual situação que nós encontramos no planeta, onde a humanidade encontra-se perdida dentro de um vazio existencial, aonde a busca desenfreada pelos gozos terrenos, os luxos da matéria e dos prazeres, nos desvirtuam do verdadeiro caminho. Precisamos refletir sobre todos esses acontecimentos e procurar despertar para um novo momento, uma nova era, uma era de luz. Precisamos tirar o lado positivo de tudo isso que estamos vivendo, que aos poucos vão nos afligindo, nos criando pânico, nos tornam perdidos, sem saber para onde ir, como ir. Mas onde está o nosso sentimento de fé e confiança no Pai Maior? Deus, na sua infinita bondade, permite recebermos neste momento um amigo, vamos chamar assim o vírus, que a princípio nos parece um mal. Mas como diz já as Escrituras, ou os ditados populares, Deus às vezes escreve certo por linhas tortas, nos manda recados e conselhos por bocas menos dignas, pessoas que ainda não damos o devido valor, mas Ele ocupa daqueles menos favorecidos para ver o despertar da nossa humildade. E digo amigo, esse vírus, com a permissão de Deus, porque na sua bondade infinita, o Pai permite que um vírus, que pode ser achado sua cura, e vai ser com a confiança em Deus, venha a mexer com todos nós, do que uma guerra nuclear, que era o medo de todos. E no momento que as forças bélicas e os humores dos governantes se encontram muito desestabilizados, uma decisão mal tomada, uma palavra maldita, pode gerar um conflito mundial de danos muito precários e muito caóticos, se forem usados a violência e a força das armas nucleares. Então, damos graças a Deus por apenas ser um vírus, um amigo invisível que vem, através da dor, nos chamar a atenção, porque ainda há tempo. Que possamos fazer dessa pequena reflexão, amparados pelos bons amigos espirituais que o Pai Maior nos envia, trazer uma reflexão serena, com humildade e com muito amor, para todos nós refletirmos no momento que estamos vivendo. Para a introdução do nosso trabalho, como sempre fazemos, tiramos um texto do Evangelho, Mateus 17, 14 a 20, que diz o seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes ao fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus olhou e respondeu, dizendo:
Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Senhor, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Diante dessa introdução, o tema que vamos refletir por os próximos minutos, demos por título Fé, Esperança e Caridade. Infelizmente, a humanidade escolheu como projeto de felicidade para viver no planeta Terra o conforto e os prazeres materiais. Estamos contando só de Jesus para cá 2020 anos, onde estamos fazendo dia após dia o mesmo trajeto, o mesmo caminho. E parando para refletir um pouco, aonde estamos chegando com este caminho? Aonde nossos filhos são educados desde a infância a terem o êxito através do estudo, de uma boa escola, para conseguir um bom vestibular num curso muito interessante, para ter uma boa profissão, um bom salário, belos bens materiais. Esta tem sido a trajetória do nosso caminho. Não menos digno, mas aonde estão os verdadeiros valores espirituais nessa caminhada? Estamos priorizando dia após dia, primeiro, os prazeres da carne, os gozos materiais, as coisas efêmeras, tudo aquilo que não vai nos acompanhar após a nossa partida. Aonde está a busca do ser espiritual religioso? Estamos primeiro priorizando todos os prazeres para depois, se tivermos tempo, irmos a um templo, seja de qual crença for, para depois buscarmos a espiritualidade junto ao Pai. Será que todos esses acontecimentos, todas essas dificuldades, esses enfrentamentos que estamos vivendo nos dias de hoje, não estão nos chamando a atenção para um pare aí, meu amigo? Aonde está indo? Qual o teu verdadeiro objetivo? Será que não está na hora de invertermos a nossa trajetória e começarmos, paralelamente à busca da instrução, da boa educação, do bom trabalho, estarmos trazendo para junto da nossa criação, dos nossos filhos e nossa família, os valores espirituais, éticos e morais? Primeiro, despertar o ser espiritual que somos imortais. Porque depois que descobrirmos realmente os valores éticos, morais e espirituais junto ao Pai, será que tudo não viria com mais tranquilidade e facilidade? Porque se hoje descobrirmos que o verdadeiro caminho e os dois únicos mandamentos, como disse o Pai quando esteve aqui, Jesus quando esteve aqui, disse: qual o maior mandamento de todos?
amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças. E o segundo, já lhe digo após, amar o teu próximo como a ti mesmo. E estamos seguindo os 2 maiores mandamentos? Acabamos esquecendo no trajetória da busca desenfreada pelo poder da verdadeira essência, da verdadeira base, que é o amor, que é Deus, que é a família. Vamos refletir, irmãos, sobre isso. E reportando-nos para uma pequena história, como desde os princípios, lá da era inicial da contagem de Jesus para cá, podemos refletir sobre o senador Públio Lentulus, que durante a passagem daquela época teve sua filha acometida por uma doença muito grave do momento que viviam. E no despertar da terrível situação que vivia, com todo o luxo que ele tinha como senador na Galileia, tinha posses, poder, mas de que adiantava se não podia salvar a sua filha? Ouviu falar Públio Lentulus do Mestre, do profeta que estava carregando multidões, levando o amor e o conforto e fazendo as curas a todos aqueles que mereciam. O desespero de Públio Lentulus foi tanto que no crepúsculo ou no entardecer, no início da noite, saiu pelos caminhos da Galiléia em busca de achar o profeta Jesus de Nazaré. Ao encontrá-lo, suplicou ao Mestre o amparo e ao auxílio para sua filha, que se encontrava no leito com grave doença. Jesus, com seu amor infinito e bondade, dialogou com Públio Lentulus, explicando todos os motivos que levavam aquele momento que ele enfrentava. E que sim, seria dado o auxílio, a ajuda à sua filha para se recuperar. Mas, em louvor à sua esposa Lívia, que ela sim demonstrava o verdadeiro valor da fé que era necessário. E pelo reconhecimento do amor e da fé de Lívia, ele estaria auxiliando na recuperação da filha. Mas que Públio Lentulus precisava enxergar a luz o mais rápido possível para poder sair das dificuldades e da escuridão que se encontrava. Então, irmãos, estamos vivendo já desde a época do Cristo, que exemplificava para todos que viviam com ele e tiveram essa oportunidade, que o caminho é a busca do despertar, que dinheiro nenhum pode comprar os verdadeiros valores ético, moral e espiritual. Isso vivemos no dia de hoje, onde este amigo, o vírus que aí se encontra, para buscar balançar as nossas consciências, os nossos sentimentos, não vê cor, não vê raça, não vê pobre nem rico e ataca a todos igualmente, dentro da faixa etária de maior risco. Mas não vamos nos prender aos medos e insegurança, e vamos sim, como tema da nossa palestra, ou da nossa exposição e da nossa reflexão, buscar internalizar o título dela: a fé, a esperança, a caridade. Se perguntarmos hoje
a grande maioria das pessoas, até um dado estatístico, a cada 10, 9 responderiam a mesma coisa. O que é fé para todos nós? A grande maioria diria: fé é acreditar. Mas viemos aqui, dentro dos estudos, fazer algumas analogias para podermos entrar no mesmo alinhamento. Acreditar seria ter fé? Acreditar é uma questão de, vamos dizer, se eu estou numa mesa de cirurgia, vou fazer uma cirurgia, o médico chega, eu terei coragem de dizer para o médico: Senhor, o senhor acredita no sucesso dessa cirurgia? Já pensou se ele dissesse: não, não acredito? Como seria? Então acreditar ainda é muito frágil. Acreditar, eu posso desacreditar. Ou não. Mas fé, que é o nosso objetivo hoje aqui de falar, fé vem ligado à confiança. Todos que têm fé naquilo que confiam. E para criar a confiança e uma fé raciocinada, existem 2 pré-requisitos que estudamos. O primeiro, só temos fé e confiança quando criamos uma relação com aquilo que temos a fé e a confiança. Como Deus. Nós não vemos, não conhecemos a Deus, mas dentro do instinto que temos, trazemos sempre uma força maior, um ser superior. Da onde vem isso? Da nossa fé e na confiança num ser superior que nos dirige. Mas trazendo para a nossa vida cotidiana, se eu tenho um problema em minha casa, tenho um problema na luz do quarto, procuro no Google e acho o nome de um eletricista. Não o conheço, mas ali diz. Ligo para ele e ele vem em minha casa. Eu tenho confiança de dar a chave para ele e deixar que ele conserte a luz do meu quarto e eu saio para a rua? Ou eu vou acompanhá-lo e acreditar que ele vai consertar, caso conserte? Então, fé nós só temos quando gera uma confiança. E para isso, temos que criar um relacionamento. Nós temos que conhecer de fato aquilo que confiamos. Mas um segundo pré-requisito para ter fé e confiança, além do relacionamento, é nós termos uma constância de caráter. Porque aonde as pessoas deixam de ser confiável, não vão quebrar a confiança, e nós vamos deixar de ter confiança e ter fé. Por isso que nós não deixamos de ter fé e confiança em Deus. Porque Deus tem caráter. Deus não nos engana, Deus não nos trai. Deus é soberanamente justo e bom. E assim acontece com os relacionamentos. Com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com um amigo. Mas essa confiança que temos em todos é devido ao relacionamento. Mas se não tiver uma constância de caráter, com um funcionário, com um patrão, com um esposo, com uma esposa, não será quebrado o elo de confiança? Este relacionamento não se quebra? Então, para nós termos confiança, precisamos criar relacionamento com o que nós vamos confiar e mantermos uma constância de caráter
para não perdermos a confiança e a fé naquilo que nós estabelecemos com aquele ser, com aquela pessoa. Às vezes, somos o único ser que Deus vai contar como ajuda para a nossa família, para a nossa empresa, para o nosso trabalho, para a nossa sociedade. Nós contamos com Deus em todas as situações, como Deus conta com cada um de nós. Deus está em cada um de nós e Ele age por nós para praticar qualquer ação, com fé, com a esperança no ser humano, para a prática da caridade com os nossos irmãos. Lembrando dos nossos 2 maiores mandamentos, mais uma vez: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A dor e a dificuldade que estamos enfrentando são remédios muitas vezes amargos, para que possamos buscar o nosso processo evolutivo. É como uma mãe que necessita levar o seu pequeno filho ao dentista. Ela sabe que o dentista vai fazer o seu filho sofrer por alguns momentos, mas é pelo um bem maior, pela saúde daquela criança, de manter a sua dentição sadia e manter a sua saúde plena. Assim é Deus conosco. Muitas vezes nós passamos pelas dores e pelas dificuldades que são escolhas nossas, mas para o nosso bem, para a nossa melhoria. Porque já dizia Chico Xavier: se a vida for muito doce, vai nos dar a diabetes. Então, irmãos, precisamos às vezes das dores amargas e rudes para nos moldar, para nos lapidar essa joia preciosa que Deus investiu, que muitas vezes sai do caminho, e com essas dores é a bússola que vem para nos guiar na nova trajetória. Não basta, irmãos, irmos a templos religiosos e não praticarmos a religiosidade com os nossos irmãos. É difícil, sabemos. Muitas vezes agimos intempestivamente por causa das tribulações do dia a dia. Por isso que nós dizemos: fulano fez isso, mas era tão pacato, tão sereno. Mas muitas vezes nós nos desequilibramos. Ninguém sabe a dor que eu carrego no meu pé, a não ser eu que coloco o sapato que me faz sentir essa dor. São eles que me levam pelo caminho que eu escolhi, pela minha ignorância, pela minha incompetência, muitas vezes, de não saber refletir entre as minhas ações. Precisamos, irmãos, entrar em comunhão com Deus, ou seja, sentir Deus junto de nós, agir no dia a dia de nossas vidas com Deus agindo junto conosco. Identificação com o nosso Pai Celestial. Mas agimos como seres superiores a todos os nossos irmãos a todo momento, até que batemos com a cabeça na parede e paramos. Poxa vida, pisei na bola mais uma vez. Por quê? Porque não estou sintonizado com Deus que está comigo. Que vergonha devo estar causando a todos aqueles que confiam em mim e que dedicam toda a ajuda quando eu preciso. E em momentos de desequilíbrio eu me deixo levar pela minha vaidade, pelo meu egoísmo e pelo meu orgulho. Irmãos, nada nesta vida, nada no planeta Terra nos dá estabilidade. Dizer que eu vou ter estabilidade quando tiver uma profissão. Dizer que eu vou ter estabilidade quando eu tiver um bom salário, uma boa casa, um bom carro, quando eu puder fazer a viagem dos sonhos.
isso é estabilidade? Para vermos, estamos sempre depositando a estabilidade nos prazeres e no conforto material. E nós não dizemos que a estabilidade vai vir quando realmente eu estiver vivendo com o sentimento que Deus está me guiando e me ajudando para a minha melhoria. Não espere segurança no mundo material. Não crie expectativas em nada, a não ser em você mesmo, em nós mesmos, podemos criar expectativa. Nós não temos estabilidade e não podemos criar expectativa nem nesse próprio corpo material que nos abriga, porque ele também vai nos decepcionar um dia. Vai chegar um momento que ele vai nos decepcionar tanto que vamos precisar sair dele e abandoná-lo. Assim são as coisas. Agora, se estivermos criando a expectativa no nosso melhor, na tentativa como cristãos de fazer o melhor que pudermos para o bem de mim e de todos nós. Tentar, pelo menos. Se não conseguir, pelo menos eu tentei. É pelo esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações que se reconhece o verdadeiro cristão. Não por ele ter conseguido, mas sim pelo esforço que ele faz. Assim, irmãos, neste mesmo raciocínio podemos dizer que não importa se estamos fazendo o certo ou o errado, mas sim como nós vamos reagir às situações que se colocam em nossas vidas. Vou me desesperar? Vou me frustrar? Vou fugir do problema? Ou vou aceitar todos os problemas e todas as dificuldades como uma etapa que eu devo vencer? Com fé, esperança, confiança e na prática da caridade, conosco mesmo. Porque quem disse que a caridade tem que ser só para o outro, só o que eu faço para o próximo? Quando a gente pergunta para os irmãos, o que é caridade para ti? A maioria das respostas diz, a caridade é eu ajudar algum irmão. Jamais ou poucos vão refletir e dar a resposta de que a caridade é alguém estar me ajudando. Não, nós nos colocamos com o poder. Já é eu ajudando alguém. Não demos a resposta de alguém nos ajudando. E nós somos assim. Mas precisamos refletir sobre todas essas coisas. Ninguém é o dono da verdade, a não ser Deus. É a verdade absoluta. E colocamos aqui um exemplo. Certa vez existia um lago. De um lado do lago, um grupo de crianças pedindo ao pai: Senhor Deus, tire as nuvens do céu para o sol aparecer e nós podermos nos banhar nesta água e podermos brincar. Do outro lado do lago estava um agricultor que orava ao pai também e dizia: Senhor, mande essas nuvens carregadas de chuva para poder molhar a minha plantação e eu poder produzir o alimento para a população e para mim mesmo. Quem será que Deus vai atender? Com certeza, não desmerecendo nenhum dos dois, mas o bem maior é a produção, que vai gerar o alimento, o sustento de muitos irmãos. E assim somos nós. De um lado, um pede um dia ensolarado. Do outro, uau, eu preciso de chuva. Aí quando chove, pô, mas que dia chuvoso, bem que podia sair um sol. Nós não sabemos ainda o que realmente queremos. Temos o costume de reclamar de tudo e de todos. Somos acostumados a apontar o dedo e nos acharmos dono da razão em todos os momentos. Precisamos ver e refletir sobre como estamos vivendo, meus irmãos. E vamos poder descobrir que as nossas dificuldades do dia a dia estão sendo vindas
das plantações que nós mesmos estamos fazendo. Não podemos julgar nossos irmãos, porque ao julgar, estamos apenas tentando fazer justiça com as próprias mãos. Precisamos sim, irmãos, ser fortes, confiantes, que o Pai está amparando a cada um de nós. E saber que toda a dificuldade e problema que temos tem prazo de validade. Tudo um dia vai passar. Mas, irmãos, estamos fazendo escolhas, muitas vezes, que vai nos trazer um benefício momentâneo. Vamos fazer uma escolha que vai nos deixar alegre e feliz por um dia ou dois, mas estará nos comprometendo por 5, 10, 100, 200 anos, mais de uma encarnação. Precisamos, irmãos, muitas vezes olhar que na bondade divina e infinita de Deus, Ele sabe o tempo certo para tudo. Quando o agricultor planta o café, ele não pode ter a expectativa de no próximo dia já colher o grão. Quando se planta um café, leva de 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da qualidade do grão que vai esperar, para poder colher o fruto. As árvores, a mesma coisa. Então, irmãos, tem coisas que nós vamos plantar nesta vida para colher na fé da vida futura, confiando que o Pai está ali sempre a nos cuidar e ver que é o nosso verdadeiro guia e modelo e quem vai realmente avaliar as nossas ações. Somos imediatistas demais. Plantamos e queremos colher simultaneamente muitas vezes. Temos que viver mais o Cristo. Mas para viver o Cristo e falar de Jesus, é preciso muitas vezes não viver o que Cristo viveu. Olha a bondade de Deus, que fez o nosso Mestre Jesus viver as maiores atrocidades em nosso nome, em nosso favor. E hoje nos dá, em doses homeopáticas, as dores que nós mesmos criamos parceladamente. Ou vocês gostariam que Deus chegasse com a lista de todos os nossos débitos e de uma vez só dissesse: paga agora ou não tem como pagar mais, vai sofrer pela eternidade? Não, de maneira nenhuma. Na sua infinita justiça, Ele parcela tudo. É o nosso maior financiador de créditos que pode existir. Gratos temos que ser ao Pai, que aos poucos vai nos dando as dificuldades para pagar tudo aquilo que já fizemos de errado, dentro da sua justiça e da sua bondade. Foi perguntado a um sábio, após um questionamento se sabemos ou não sabemos orar. Às vezes nem orar nós sabemos. Ficamos pedindo coisas mirabolantes ou coisas materiais que muitas vezes vão vir em nosso próprio prejuízo. Então Deus não que nos negue, mas Ele não permite que venha aquilo que pedimos, porque vai nos causar um maior prejuízo. E perguntado esse sábio, por que precisamos pedir a Deus as coisas que queremos, se Deus, na sua onisciência, Ele sabe de tudo que nós precisamos? E o sábio disse que Deus sabe sim de tudo aquilo que necessitamos. E os pedidos, os dos nossos desejos, precisam ser feitos para nós podermos despertar a educação de cada desejo que temos. Para esse simples fato. Porque Deus sabe de tudo o que precisamos. Precisamos sim, é nos amar, irmãos. Praticar o bem.
cultivar a esperança de dias melhores, praticar a caridade conosco mesmo e com aqueles que estão perto de nós e dentro das nossas possibilidades podermos ajudar. Nunca abra mão da prática do bem. Jamais. Se tiver que receber algum benefício ou a prática do bem, fique com a prática do bem e abra mão do benefício. Busque a sua paz interior para que tudo isso seja um novo caminho para todos nós. Fortaleça a sua esperança na fé da vida futura, lembrando que nem sempre será o agora, ou não será nesta, poderá ser numa próxima, mas eu já estou plantando os meus créditos para lá na frente, na vida futura, eu poder colher, com a permissão de Deus, na hora certa. Praticar a verdadeira caridade, ou seja, trabalhar para o nosso próprio bem, porque quando eu estiver em paz comigo mesmo, eu estarei em paz com todos. Praticar a comunhão com Deus e com nossos irmãos, que é a comunhão com nossos irmãos, é que mesmo nós não fazendo nada para aqueles irmãos, eles já se sentem em paz e em tranquilidade apenas em estar ao nosso lado. Às vezes, irmãos, a verdadeira caridade é aquela que nem sabemos que fizemos. É quando os anos passam e nos reencontramos com alguém de tempos atrás e aquele alguém chega para nós e nos diz: sou grato a ti, lembra aquela época que tu me fez isso? E eu nunca mais esqueci, e nós nem lembrávamos. Esta é a verdadeira caridade, aquela que é espontânea dos nossos atos, é aquela que não cobra nada em troca. Precisamos amadurecer tudo isso. Vamos aprender, irmãos, a ser gratos, verdadeiramente gratos. Primeiramente, a Deus pela oportunidade da vida, a Deus por permitir que tenhamos hoje uma família, um teto, um alimento, que possamos ter o direito de, mesmo recluso em nossos lares, termos um local para nos proteger. E aqueles que estão nas ruas, à mercê de imunidades baixas, pela mal alimentação, pelo mal beber de uma água sedente, a todos, irmãos. Temos que agradecer a bondade de Deus de podermos a cada noite termos uma cama e um travesseiro, deitar e dormir, sem nenhuma perturbação, que existem irmãos que não têm essa mesma oportunidade. Imaginem se, ao chegar para dormir, os nossos pensamentos começassem a eclodir, que tem irmãos nossos em hospitais, em asilos, em orfanatos, nas ruas, sem comida, sem bebida, irmãos doentes, mas na sua bondade divina, Deus ainda permite que, mesmo sabendo que os nossos irmãos estão na África, ou na Europa, ou na América, ou em qualquer outro local, passando dificuldades muito maiores que a nossa, e nós deitamos e dormimos, como se nada tivesse acontecido. Esse é nosso Pai, o nosso Pai Celestial. E como diz a oração do Pai Nosso, que abrimos os trabalhos com ela, chega a parte que diz: livrai-nos de todo mal. E podemos complementar: livrai-nos, Senhor, de nós mesmos. Porque o nosso verdadeiro obstáculo nesta vida, o nosso maior concorrente e rival, aquele que mais nos dá problema, somos nós mesmos, pela nossa ignorância, pela falta de compreensão que ainda temos. Nós temos que buscar mais momentos assim,
Será que nós só nos comovemos na época do Natal e final de ano, ou na época de comoção coletiva, ou na época que perdemos um ente querido? Só nesses momentos que vamos nos reunir as famílias? É no momento de alguém passar uma dificuldade e eu querer lá ajudar e ainda postar em redes sociais que eu ajudei alguém? Vamos refletir o que estamos fazendo das nossas vidas, irmãos. Vamos praticar a fé verdadeira. Vamos ter a verdadeira esperança em dias melhores. E vamos praticar a verdadeira caridade. Buscando, irmãos, mais uma vez, amar a Deus sobre todas as coisas, o maior mandamento. E o segundo, o próximo como a nós mesmos. Neste momento, irmãos, que nos encontramos em dias de tempestade no planeta Terra, de desconfortos pela presença desse nosso amigo enviado pelo Pai, que Ele permitiu. Vamos ter fé e confiança em Deus sempre. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, o desejo que queremos é o que mais vai nos trazer o prejuízo. E o Pai, na sua sabedoria, não deixa que aquilo aconteça para não vir em maior prejuízo. E nós ainda reclamamos. Por que Deus não me dá essa oportunidade? E se Ele pudesse vir e falar de viva voz, e nós ainda não desenvolvemos o verdadeiro sentimento para ouvir a sua voz aqui dentro e na nossa consciência, Ele estará sempre nos dizendo: estou fazendo o melhor para ti, meu filho. Tenha fé e confiança no Pai, que estarei sempre ao lado de todos vós. Irmãos, encerrando o trabalho da noite de hoje, da exposição, vamos ter calma, vamos ter paciência. Esse amigo que aí está, para nos sacudir, para nos tirar da zona de conforto, mostrando que somos muito frágeis e nada de poderosos. Vamos agradecer a Deus por ter permitido que esse amigo invisível venha mexer com a nossa zona de conforto, mexer com os nossos sentimentos para despertar o amor verdadeiro. E Deus, na sua misericórdia, não permitiu que a guerra nuclear se instalasse para um dano muito maior para todos nós. Vamos aprender a ver o lado positivo de todas as coisas. Vamos nos posicionar, sim, ainda temos que ter uma posição. Eu tenho que saber a quem seguir ou não seguir, mas para isso não nos dá o direito de julgar aos outros. Não podemos a nossa alegria ser a tristeza dos outros, ou vice-versa. Não podemos criar uma disputa ideológica, atrapalhar tanto as nossas vidas. Não podemos, ao ver uma notícia, já sair apedrejando aquele irmão, como o irresponsável que temos sido durante todo esse período. Irmãos, quem somos nós? Será que na situação daquele faríamos diferente? Vivemos, irmãos, num estado laico. Vivemos, irmãos, numa democracia. Precisamos aprender a frutificar aonde Deus nos plantou. E todos aqueles irmãos que estão ao nosso lado são aqueles irmãos que Deus permitiu que viessem junto de nós para nos ajudar a superar as nossas diferenças. Irmãos, no momento atual que vivemos, não vamos julgar, seja quem for. Vamos pensar no Mestre Divino que veio aqui há mais de 2000 anos e teve que exemplificar tudo o que viveríamos nas nossas vidas até atingir a nossa plenitude espiritual. E nós esquecemos disso tudo. Entramos na internet
É irmãos condenando uns e condenando outros. São amigos se degladiando por opiniões ou políticas. Nós nos achamos no poder de achar e dar conselhos àqueles que estão com uma responsabilidade enorme em seus braços e têm que se posicionarem. Têm que tomar decisões extremamente difíceis. E não podemos esquecer, uma das nossas maiores dificuldades na vida é tomar decisões. Vamos nos colocar no lugar do próximo, irmãos. Imaginem só, não defendendo bandeira de ninguém, irmãos, sem sigla, sem a parte política e nada, mas vamos assim ver, dentro do nosso lar, que hoje estamos em poucos, só os que vivem dentro de casa, sem se aproximar dos nossos amigos e familiares e colegas de trabalho. É difícil tomar esta decisão. Vou trabalhar? Não vou? Vou no mercado? Não vou? Saio à rua? Não saio? Isso é besteira? Não, é exagero? Não é difícil para todos nós? Muito difícil. Como pago as contas? Como sobrevivo? A minha empresa vai quebrar? Não vou ter dinheiro para comprar o alimento? Imaginem, irmãos. Não é difícil viver essa situação? Agora imaginem, aqui na minha casa, hoje somos dois. Entre dois é difícil tomar uma decisão. Imaginem quem tem a responsabilidade de tomar a decisão por 210 milhões de pessoas dentro da pátria amada Brasil. Que responsabilidade! E em vez de lançarmos orações e vibrações positivas para que esses que detêm a responsabilidade de tomar as melhores decisões, ficamos lançando vibrações negativas, ficamos criticando, jogando pedras, torcendo para que dê errado, para que outro venha. Mas vamos deixar mais uma reflexão. Eu estou fazendo este ano 50 anos de vida. Nesses meus 50 anos de vida, desde que eu participo da vida social com decisões, de voto ou não, já vi tirarmos no mínimo 4 governantes. Tiramos do poder e colocamos outro. E vai vir outro, tiramos outro e colocamos outro. E assim estamos sendo, julgando, achando que nós fazemos melhor. Mas quem está lá, realmente, só esta pessoa pode saber. Julgamos o outro que saiu, os 2 últimos, ou 3 últimos, ou 4 últimos. Não tem, já são 5, 6. Julgamos a todos. Será que nós faríamos diferente deles? Será que realmente nós teríamos a liberdade de governar? Ou o interesse e o comprometimento que temos nos força às vezes a tomarem decisões que nem nós gostaríamos? Deixo uma pergunta no ar. Se você tem um filho desempregado e você detém notícias privilegiadas e soube de uma vaga que vai ser aberta e colocada à divulgação nos meios de comunicação, e você tem essa notícia anterior, qual a decisão que você toma se está passando por dificuldades financeiras, com filho desempregado, precisando que trabalhe e ajude em casa? Você se beneficiaria dessa informação e indicaria o seu filho por estar próximo da notícia? E passaria por cima de todos? Fica a reflexão, não vamos generalizar, só uma analogia. Não sabemos, irmãos. E hoje, se nós temos o raciocínio e a consciência responsável que fulano agiu de maneira não tão assertiva, se temos esse poder de avaliação, só podemos ter porque ontem nós agimos da mesma maneira e hoje vemos o errado porque já vivenciamos isso na própria pele. Hoje apontamos o dedo porque
na nossa constelação familiar ou na nossa herança de vidas passadas, nos traz à consciência o que já vivenciamos e não criticamos porque não aceitamos mais aquilo, porque já também fizemos o mesmo que estamos vendo. Nós só reproduzimos tudo aquilo que já vivemos, irmãos. É a projeção do nosso inconsciente que está vindo. Então, irmãos, vamos nos dar as mãos. Vamos orar por o nosso país, pelo nosso planeta. Vamos nos unir numa única pátria, numa única bandeira, que é a bandeira do amor verdadeiro, a bandeira da esperança pelo um país e um planeta melhor, na prática da caridade por aqueles menos favorecidos. E vamos pedir a Deus e a Jesus a gratidão por estar aqui, vivendo todos esses momentos da transição do nosso planeta. Vivemos em 2 séculos diferentes, vivemos em 2 milênios diferentes. As maiores decisões nós vivemos, política e economicamente do planeta. Estamos vivendo uma das maiores crises morais e espirituais para o nosso processo evolutivo sendo vivenciada nos dias de hoje. Que a bênção de Deus e de Jesus ilumine as nossas consciências e os nossos corações para que podemos despertar para sermos verdadeiros seres humanos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fé, esperança e caridade. Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, estamos aqui encerrando a nossa exposição. Esperamos que não tomem tudo ao pé da letra e nem se sintam ofendidos por qualquer das palavras, porque quem aqui vos fala é um ser igual a todos vós, imperfeito, necessitado, que erra muito ainda e que está em busca do seu processo evolutivo também. Atrás da misericórdia de Deus para tudo aquilo de errado que tenho feito, assim como todos vós, desde o que fomos criados. Vamos nesse momento, ó Pai, elevar o pensamento mais uma vez a Deus e a Jesus, para entrarmos em comunhão contigo, Senhor, para poder irradiar para todas as famílias, para todos os lares, para todos aqueles irmãos que nesse momento trabalham para ajudar os mais necessitados, aqueles que estão colocando a sua vida em risco, também com medo e inseguros, mas com a responsabilidade, ó Pai, de contribuir na prática da caridade. Que todos os médicos, enfermeiros, as autoridades, os governantes, os voluntários estejam nesse momento recebendo as tuas vibrações de força e coragem, ó Senhor, para poderem estarem blindados, para poder executar as suas tarefas em prol de todos os irmãos. Que os nossos governantes e políticos possam estar sendo iluminados na sua consciência e nos seus corações, para serem intuídos e inspirados para as melhores decisões para o bem da coletividade. Que os obreiros maiores da vida espiritual possam, em cada um de nós, encontrar condições para se fortalecerem e vibrarem para nos ajudar nesse momento que todos necessitamos do teu amparo, Senhor. Que aqueles irmãos que se encontram passando pela aprovação desse amigo vírus que veio para nos ajudar a mudar, que tenham a confiança, a fé, a esperança que tudo vai ser para o nosso melhor. Aqueles que não tiverem a oportunidade de permanecer mais
aqui no nosso planeta, ó Pai. Que possam estar sendo recebidos pelas tuas equipes, ó Senhor, para receberem a cura, a verdadeira cura do Espírito no retorno à Pátria Maior. A todos aqueles irmãos que ainda estão arregados na ignorância dos pensamentos, que ainda querem fazer justiças, que se sentem com o poder de julgar o próximo, tenha misericórdia de todos eles, ó Pai. Que possam, nesse momento também, aliviar os seus sofrimentos interiores, para que possam se sentir mais tranquilos e aliviados de tanta carga de pessimismo e negativa. Que a força do Teu amor, ó Senhor, invada todos os lares, todos os hospitais, aos asilos, a todos aqueles que se encontram nas ruas, para que possam ter o Teu amparo e a Tua proteção. Ampare e proteja, Pai, a todos os mundos habitados e a todos os nossos irmãos, tanto materiais como espirituais, que nesse momento possam estar recebendo a força do Teu amor, a força da Tua paz, o despertar da consciência, para que possamos escolher um novo caminho, buscando despertar o ser espiritual em cada um de nós. Que a paz de Deus e de Jesus esteja nesse momento junto de cada um de nós, irmãos, materiais e espirituais, para que possamos vencer a nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, com a permissão de Deus e de Jesus. Assim, irmãos, desejando que logo passe toda essa etapa e que possamos vibrar no despertar de uma nova era, damos por encerrado os trabalhos dispostos na noite de hoje. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.